Existem livros na Bíblia que nos consolam, existem livros que nos ensinam, e existem livros que nos despertam, quase como um alarme espiritual. O livro de Judas é um desses. Judas escreve em um momento em que a igreja já não enfrenta apenas perseguição externa, mas um perigo ainda mais sutil e devastador: o engano que vem de dentro. Antes de falarmos sobre o conteúdo dessa carta, precisamos esclarecer algo muito importante. Este Judas não é Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. As Escrituras mencionam outros homens com esse nome, incluindo Judas Tadeu, um dos 12, e também Judas, irmão do Senhor. Não podemos afirmar com absoluta certeza qual deles escreveu esta carta, mas é mais provável que tenha sido Judas, o irmão de Jesus, pela forma humilde com que ele se apresenta, servo de Cristo e irmão de Tiago, sem reivindicar parentesco direto com o Senhor. No entanto, sabemos algo fundamental. Quem escreve, escreve como alguém que amava profundamente a Cristo, conhecia o verdadeiro Evangelho e estava disposto a lutar por ele, mesmo que isso significasse confrontar erros dentro da própria comunidade cristã. Diferente de outras cartas, Judas começa dizendo que pretendia escrever sobre a salvação comum a todos nós. Mas algo aconteceu, algo mudou. O tom precisou ser alterado. Falsos mestres haviam se infiltrado na igreja, e o silêncio já não era mais uma opção. Por isso, Judas escreve para exortar os cristãos a batalharem pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa não é uma carta confortável, mas é uma carta necessária, e talvez mais atual do que gostaríamos de admitir. Quando olhamos para a igreja primitiva descrita no livro de Atos, vemos uma igreja poderosa, não apenas por sinais e milagres, mas por sua sensibilidade espiritual, sua pureza doutrinária e seu discernimento. Era uma igreja que não se deixava levar por qualquer manifestação espiritual aparente. Vemos isso claramente em Atos capítulo 8, onde Pedro discerne as intenções de Simão, o mago, e deixa claro que o Espírito Santo não é uma mercadoria, não pode ser comprado, transferido ou domesticado. Ele é Deus, e como Deus, é digno de total temor e reverência. Em Atos 16, verso 16, Paulo percebe que, embora a jovem adivinha dissesse palavras verdadeiras, aquilo não procedia de Deus, mas de espíritos malignos. O inimigo tentava se infiltrar através da verdade, misturada com engano, despertando orgulho e distração espiritual. Em Atos 13, versos 4 a 12, Paulo confronta Bar-Jesus, que enganava o povo com sinais vindos de demônios. Ali aprendemos que os demônios podem até produzir prodígios, mas diante do Espírito Santo, seu poder é limitado. Quando Deus se manifesta, tudo se curva. Essa sensibilidade espiritual da igreja primitiva não surgiu por acaso. Ela era fruto de uma igreja firmada na verdade. Os apóstolos já haviam alertado a igreja sobre esse perigo. Paulo escreve aos Coríntios advertindo sobre falsos apóstolos e outro evangelho. Em Romanos, ele exorta os irmãos a se afastarem daqueles que causam divisões e escândalos contrários à doutrina recebida. O que antes tentava se infiltrar, agora havia se infiltrado. E é nesse cenário que Judas escreve. A carta de Judas é assustadoramente atual, tão atual que a lê-la parece ter sido escrita hoje. Para entendermos o perigo do falso evangelho, pense comigo nesta ilustração. Uma senhora viúva, após a morte do marido, enfrenta dificuldades financeiras. Durante 40 anos de casamento, a cada aniversário, seu marido lhe dava uma joia. Agora, precisando de recursos, ela decide vender parte dessas joias. Ao levá-las a uma joalheria,
ela explica ao dono o valor sentimental que cada peça carregava. O joalheiro analisa uma por uma e a separa com expressão de desapontamento. Ao final, ele diz que não poderia comprá-las, não por falta de valor sentimental, mas porque todas eram falsas. Durante 40 anos, aquela mulher acreditou estar sendo presenteada com algo precioso. O engano só foi revelado quando alguém que realmente entendia do assunto examinou as peças. Assim também é o falso evangelho. As heresias não costumam ser escancaradas. Elas são sutis, parecem verdadeiras, soam espirituais. E se não conhecermos profundamente o evangelho genuíno, seremos enganados. Hoje, podemos identificar pelo menos 3 evangelhos amplamente pregados que não estão alinhados com o evangelho de Cristo. O primeiro é o evangelho da hipergraça. Ele apresenta um Deus que ama, mas que não transforma. Um Deus que aceita o pecado sem confrontá-lo. Deus realmente nos ama infinitamente, mas Ele é santo. E o amor de Deus não anula sua santidade. A salvação vem primeiro, exclusivamente pela graça. Mas essa salvação gera transformação. Santificação não vem antes da salvação, mas acompanha inevitavelmente uma vida regenerada. Uma pessoa salva passa a desejar a santidade, porque o Espírito Santo agora habita nela. Transformação e santificação caminham juntas como evidência de uma fé viva. O processo da nossa salvação pode ser comparado com alguém que estava preso em um chiqueiro e é encontrado por Jesus. Primeiro, ele nos tira dali. Isso é salvação. Depois, começa o processo de limpeza, santificação. E esse processo continua por toda a vida. O falso evangelho da hipergraça mantém a pessoa no chiqueiro, sob o pretexto de amor. O segundo é o evangelho humanista. Aqui, Deus deixa de ser o centro e o homem ocupa esse lugar. Tudo gira em torno dos meus sonhos, meus projetos, minha realização pessoal. Mas a Escritura é clara. O coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. O conhecimento pode desenvolver o intelecto, mas apenas Deus transforma o caráter. E a história prova isso. O avanço científico não eliminou o pecado, apenas mudou os meios. O terceiro é o evangelho legalista, aquele que tenta justificar o homem pelas obras, como se fazer mais significasse ser mais aceito por Deus. Efésios deixa claro: somos salvos pela graça, mediante a fé. As boas obras não são o caminho para a salvação, mas o resultado dela. Judas nos chama a lutar pela fé, porque Satanás continua tentando atacar o corpo de Cristo por meio do engano. Ele alerta sobre homens que agem como Caim, rejeitando a orientação de Deus. Como Balaão, transformando a fé em mercadoria. Como Corá, rebelando-se contra a autoridade divina e arrastando outros consigo. São pessoas que prometem muito, mas não entregam nada que permaneça firme após uma tempestade. Judas nos orienta a edificar nossa fé na verdade das Escrituras, a orar no Espírito buscando discernimento, a permanecer no amor de Deus e a esperar, com esperança, pela misericórdia de Cristo. A igreja precisa de pastores fiéis e de ovelhas maduras. Judas não escreveu esta carta para nos entreter. Ele escreveu para nos despertar. Em um tempo em que muitos preferem um evangelho confortável, Judas nos chama a permanecer no evangelho verdadeiro. Porque em um tempo de muitos discursos, a verdade ainda é reconhecida por aqueles que a amam. Aquele que salva, transforma. Aquele que ama, santifica. Que o Senhor nos encontre firmes na fé, atentos à verdade e perseverantes até o fim. Porque a fé que nos foi entregue é preciosa demais para ser negociada. Aqui,
A Bíblia explica a Bíblia.